Vamos cantar o hino Sábado Santo, 132 do nosso hino. Lento e calmo, foge o dia, já a tarde se apagou. Oh, que paz e alegria, pois o sábado já chegou. És bem-vindo, santo dia do Senhor. És bem-vindo, santo dia do Senhor. O sábado está chegando, o sábado está chegando, a mensagem está soando para sempre nos restaurar. Esta hora de bonança, lembra o Deus que nos criou, pois o dia da lembrança nosso Pai santificou. És bem-vindo, memorial da criação. És bem-vindo, memorial da criação. O sábado está chegando, o sábado está chegando, a mensagem está soando para sempre nos restaurar. Esta hora de harmonia, lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na tua fria, nesse dia descansou. És bem-vindo, memorial da redenção. És bem-vindo, memorial da redenção. O sábado está chegando, o sábado está chegando, a mensagem está soando para sempre nos restaurar. Amém? Amém. Amém. Quando fizer amém, pode aplaudir a Deus, irmão. A Bíblia diz que nós devemos aplaudir a Deus com as nossas mãos. Mas paz seja convosco. Amém. Por essa noite tão bendita, tão gloriosa, tão santa, nós estamos alegres, né? Nesse 8º dia de Adar, 12º mês do ano lunar, segundo sábado santo, né? Desse mês bendito, e a gente se reuniu aqui no tabernáculo para a dedicação do pequeno Brian, né? O meu neto. E hoje foi o primeiro dia que eu segurei ele nos meus braços, né? A gente sente-se muito feliz com isso. Então, nessa noite, o meu filho Israel e sua esposa, a irmã Daniela, eles vieram daqui ao templo e entregaram a criança nas mãos do diácono. E o diácono veio com a criança até aqui à frente do altar. E então, pusemos nossas mãos sobre ela e a colocamos no altar de Deus, através do poder da oração. Isso é uma felicidade muito grande, né? Filho, eu sempre falo, uso uma expressão até, parece que estou brincando, filho não dá trabalho, é o próprio. Filho é o próprio trabalho, mas é um trabalho digno, um trabalho bendito, um trabalho santo. E a Bíblia diz que a mulher salvar-se-á, dando à luz filhos, quando hoje eles isso rejeitam, não sabem como é que está a sociedade, né? Eles não querem ter filhos, né? Então filhos para eles virou desonra, mas nós continuamos ainda agradecidos a Deus por existirem mulheres que desejam ser mães verdadeiras e honradas. Então isso é algo maravilhoso, e nesta noite nós cumprimos e vivemos assim diz o Senhor. Amém? Então, pela graça que lhes foi dedicada, a Bíblia diz que todo primogênito, macho primogênito, deva ser consagrado ao Senhor, e isso foi feito. Nós cremos nas Escrituras, tais quais elas são, né? Nós vivemos o Deus das Escrituras e não o Deus das igrejas. Nós queremos viver o assim do Senhor.
Então foi um ato simples, solene, bendito e eterno. E que Deus possa abençoar essa criança, que ela possa crescer saudável, que jamais nada torpe entre pela sua boca ou saia, enfim, que tenha uma vida no altar de Deus. E dou um conselho: envolva essa criança no manto da oração, e o Senhor Deus guardará os seus passos, Deus guardará os seus caminhos. Crescerá, envelhecerá, mas não se desviará do Senhor Deus. Amém? A Bíblia diz isso: ensina teu filho no caminho do Senhor, ele cresce, envelhece e permanece. E eu creio nisso. Às vezes a pessoa abandona Deus, mas Deus nunca o abandonou. Nós chegamos a mentir, Deus não pode mentir. Nós podemos negar, Deus não pode negar. Então, nessa noite, a criança foi colocada nas mãos do Senhor. Meus amados irmãos em Cristo, a vida tem nos proporcionado muitas coisas maravilhosas, né? E eu estava meditando uma mensagem do nosso irmão Branco, que também naquele dia ele estava dedicando umas crianças, né? 17 de março de 1963, quando ele pregou a mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade. E ele cita algo que eu achei muito interessante, não sei se já fez com o irmão Lúcio. E ele disse: esse lugar sempre será um lugar sagrado. O tabernáculo, quando ele ministrava o começo da mensagem. E ele disse assim, que 130 anos atrás, aquele é um lugar cheio de lodo, criador de lírios, e eu dediquei esse terreno ao Senhor Jesus Cristo. Isso aqui está no parágrafo 2 dessa mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade. Depois ele continua falando, né? Então era mais que um lodaçal, tudo isso por aqui era um pântano, e por isso a rua tem essa curva, para que pudesse rodear o pântano. E nós hoje, ele dizendo agora no parágrafo 4, estamos dedicando esse lugar novamente a Deus, que nós haviam reformado o templo. Amados irmãos em Cristo, guardando as devidas proporções, o aspecto físico do tabernáculo nosso, quando aqui começamos, consagramos a Deus, é simplesmente idêntico ao tabernáculo primeiro, quando o profeta começou a ministrar a mensagem. Outra coisa, ele disse que lá havia vários lírios. Aqui, mesma coisa, aqui era um pântano, aqui minava a água, mas havia muitos lírios, né? O lírio, ele nasce no lodo e mostra a sua glória, sai da lama e mostra a glória. Assim Deus tem feito com a gente, né? Nos tirado da lama do pecado e nos colocado em lugares celestiais em Cristo, nos honrando. Então, guardando as devidas proporções, quando ele consagrou aquele lugar para ali pregar a mensagem, o lírio ali estava. Quando nós chegamos aqui, consagramos o lugar para pregar a mensagem, o lírio também estava. E Jesus é o lírio dos vales. Amém? E outro detalhe interessante está aqui no parágrafo 15. Olha só. Agora pode ser que isso pareça um pouco descortês, porém, esse não é um lugar para visitar, mas um lugar de adoração. Eu tenho falado isso aí. Verdade. A gente não vem para o templo para visitar o irmão, ou me visitar, ou eu visitar os irmãos. Não. Nós entramos nos lugares santos do tabernáculo para a adoração. Não? Ele recomenda que nunca se faça negócio nesse auditório, no parágrafo 14. Ou seja, vem alguém aqui vender livro, vender disco, vender CD, vender fita, vender isso, vender aquilo, aquilo outro. Não, aqui não é lugar de comércio. Não, se alguém quer vender alguma coisa, é do portão para fora. Não? Se nós temos negócio com nossos irmãos, nós saímos do lugar, do tabernáculo, que ele tem um lugar santo dos seus irmãos,
um lugar santíssimo, onde está a palavra, e vai para o pátio. E lá nós vamos dialogar, vamos conversar, né? Ou vamos para os nossos lares. Então ele primava pela ordem e a decência do templo. Mas tem outra coisa interessante aqui, meus irmãos, em Cristo. Eu não sei se eu anotei, mas eu achei algo tremendo aqui. No parágrafo 22, ele diz assim, entre tantas palavras: houve aqueles que profetizaram e predisseram que dentro de um ano seria uma garagem de automóveis. Satanás tratou de tomá-lo uma vez por meio de um juízo fraudulento relacionado com o elemento que se disse estão trabalhando daqui. Mas nós passamos pelas mesmas coisas, não é verdade? Tentaram tirar aqui. Havia pessoas que oravam, dobravam seus joelhos e clamavam aos céus para que o tabernáculo fosse fechado. A pessoa já partiu para a eternidade e nós estamos aqui. Aleluia! A mesma coisa que o profeta passou, nós também passamos. Mas com um detalhe, lá havia lírios e aqui também. E o lírio representa o nosso eterno e único Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então eu trouxe aqui como notícia para os irmãos, né? E muito importante isso aqui. Estou lendo essa mensagem, Deus em simplicidade. E nós vamos colocar nas nossas mensagens, né? Porque eu julgo da mais alta importância quando um homem sobe no altar e morre pela ordem daquele altar e daquele lugar. Então, esse é o homem de Deus, o profeta verdadeiro. Nós não chegamos no tabernáculo para visitarmos um ao outro. A gente não vem para o tabernáculo para dialogarmos um com o outro. Não, a gente vem para adorar o Senhor Deus. E nós o adoramos na beleza da sua santidade. E que é a beleza da santidade dele? A revelação da sua palavra nos nossos corações. E a cada dia, Deus tem nos proporcionado coisas tremendas. Esse dia agora, Deus nos deu outra revelação sobre o casamento cristão. Nós já estamos reunindo os irmãos, já estamos conversando com eles, e vai ser um dia objeto de mensagem, né, aqui nesse altar. E a semana, esses 2 dias atrás, em 2 reuniões que eu fiz, Deus abençoou poderosamente. De manhã da irmã Rosimar, cheia de dores pelo corpo, nas juntas do corpo. Eu nunca tive uma visão com ela, nunca vi nada. Mas quando foi agora, na reunião na casa dela, há 2 dias atrás, o que ocorreu? O Senhor me arrebatou naquele lugar. O Senhor arrebatou meus sentidos. Eu vi a luz da vida que estava ali. E quando eu vi a luz, o Senhor arrebatou meus sentidos. E Deus me concedeu uma visão. Eu vi uma mulher praticando obra de magia negra com uma boneca. E ela cortava os joelhos, cortava as mãos pelos pulsos, cortava os cotovelos e arrancava os braços, cortando com faca. E o nome da irmã naquela imagem ali. E quando Deus me trouxe de volta, e mostrou para mim também a 3ª conferência, mais uma conferência, eu olhei para a irmã e disse para ela: a senhora está curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nenhuma dor mais ela sentiu, nenhuma dor, e nós glorificamos a Deus por isso. O Senhor nos visitou naquela reunião. É que eu falo em casa, é uma reunião de uma igreja, nós estamos reunidos em torno da Escritura, é nosso lar, mas ele disse: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ele se faria presente. Então é algo muito sério. E aquela irmã Rosimar foi curada em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite que passou, fiz a reunião na casa do irmão Antônio, da sua esposa Regina. Ela tem um irmão desaparecido há muitos anos, parece que em torno de 25 anos. E lá o Senhor me revelou o sonho que ela teve, por onde ela andou, pelas montanhas, pelas matas, pelos caminhos.
E ela era seguida do irmão. E quando ela chegou no lugar, ela viu várias trilhas. E ficou, por onde nós vamos? E chamou o irmão. E eu contei para ela assim, há 15 dias atrás, a senhora teve um sonho. Nesse sonho, uma visão. Isso aconteceu. Bom, terminada aquela palavra, fomos para a nossa reunião. No final da reunião, quando fomos agradecer ao Senhor Deus e voltar ao meu lar, pela noite que ali estivemos, pela bênção que Deus nos concedeu, tive outra visão de um homem forte, muito forte, e dei para as características do homem. Esse homem é o irmão dela. Então, irmãos, grandes coisas acontecerão. Amém? Grandes coisas acontecerão. E depois, em particular, falo com os irmãos sobre a terceira grande conferência. Nós chegamos a 2, sinal que chegaremos a 3. Se houver uma quarta, chegaremos na 5ª e vamos indo. Né? Esses são os números de Deus. Mas, amados, nessa noite santa, a gente, grato a Deus pela dedicação do Brian, que o Senhor guarde essa criança, o abençoe, que a família envolva essa criança no manto da oração, e o Senhor que fará com que ela progrida nesse caminho santo e bendito. Mas nessa noite, quero trazer para os irmãos a mensagem, a dimensão da sombra. A gente tem falado tanto de dimensão, Ela é a 10ª mensagem desse 7º Adiel, totalizando 1018 mensagens. Para isso, então, e hoje é o 8º dia de Adar, o 12º mês do Nar, né? Estamos vivendo já a semana do 2º sábado desse mês, ainda estamos caminhando, né, para o sacrifício da Páscoa, quando aqui estaremos juntos com os irmãos, apresentando os varões ao Senhor e se alegrando na beleza, na santidade do nosso Rei. Então aqui, vamos abrir a Escritura no Salmos 91, versículo 1. E assim diz o Senhor. 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas, comumente se ouve dizer que sombra é algo perigoso. Né? Que sombra é isso, aquilo outro. Que a nuvem negra é algo terrível. Ou quando as nuvens negras estão aí, que chuva bela cai sobre nós. Né? Então há certos conceitos, há certas posições, né? E a maioria tem a sombra, a escuridão, como algo terrível. Né? Não é bem assim as coisas. Então nós estamos vivendo um tempo sem igual, um tempo maravilhoso. Sim, porque nós estamos descansando à sombra do Onipotente. Isso é muito profundo. Ora, Jesus Cristo é o nosso salvo. Ele sim é o nosso salvo. Onde repousamos de todo o nosso coração, crendo no seu poder, na sua graça, na manifestação do Espírito Santo. Ele é o Senhor do sábado. Ele fez todas as coisas. É aqui que temos então o nosso grande e glorioso descanso. Agora, alegre-se, porque hoje é um dia de festa. Nós estamos muito felizes com a vinda do pequeno menino. Ele está aqui onde foi dedicado ao Senhor. Isso para nós é festa. E isso é repouso também. A todo instante, a todo momento que nós exercemos a Escritura, nós estamos repousando. Deus está nos guardando. Deus está nos santificando. O Senhor está pelejando por nós. Então nós tivemos, nesse ano espiritual que está se passando, 3 grandes sábados. Nós tivemos o primeiro dia de Sivan, terceiro mês, que é junho, né? Junho, no calendário religioso. Depois nós tivemos o segundo dia de Bul, 8º mês lunar, que corresponde ali
finalzinho de novembro, né? E o primeiro dia de Adar, que foi no mês lunar, e dia 22 de fevereiro, o calendário religioso. E também Lua Nova. Então foi um grande sábado. Um grande sábado. E vai vir uma mensagem sobre esse assunto com mais profundidade. Então, meus irmãos, Deus tem nos dado essa graça, né, nesses 3 grandes sábados, de Sivan, de Bul e Adar. E nós temos evoluído espiritualmente. Deus nos tem abençoado. Deus nos tem revelado. O Senhor tem me mostrado a terceira grande conferência. Na ordem de revelações, nós vimos 2 lá em Jó, agora ele mostrou outro. E logo, nós vamos reunir a igreja e vamos falar sobre essa visão. É mais um assim diz o Senhor. E também nesses dias de tantas bênçãos, tanta graça, tanta glória, o Senhor, como já falei nessa noite aqui, nos revelou algo profundo sobre o casamento. Não é verdade? Muito profundo. Não é? Se nós descemos as águas em nome de Jesus Cristo para corrigir o batismo errado, e quando nós casamos erradamente, que não há escritura para que alguém case na casa de oração. Nenhuma escritura diz isso. Como isso consertar então? Isso Deus tem revelado. O profeta falou muito sobre o casamento cristão. E Deus tem nos dado a graça de prosseguir com essa mensagem. E Deus tem nos mostrado muito mais ainda. Mas o fundamento continua a mensagem do irmão. Mas, amados, vamos então por partes. Abra aí a Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 35. Aí no Novo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 35. Assim diz o Senhor. Lucas, acharam? Lucas 1, 35. Assim diz a Escritura Sagrada para nós nesse momento. Olhem que coisa maravilhosa. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amados irmãos em Cristo, vejam que coisa tremenda. Eu sempre repito aqui, como eu amo essa palavra, como eu me deleito nessas palavras. O Espírito Santo fez sombra sobre Maria. O que é Maria? A igreja que restaurou Eva. E Deus fez sombra sobre ela. Deus a cobriu, Deus a protegeu. Porque nos diz o salmista, aquele que habita no escondido do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então Maria, a igreja, descansou. Aleluia. Mas deu à luz um filho. O Filho de Deus. Jesus Cristo. A fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Então, ela habitava no esconderijo do Altíssimo, ela estava debaixo da graça do poder de Deus. Que momento sublime essa mulher viveu. Que instante maravilhoso. E se nós formos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13 e 14, lá está Maria de novo, esperando o cumprimento da profecia de Joel. Simplicidade. Não foi arrogante. Só uma coisa, ela não pode nos salvar. Nós não podemos fazer dela uma deusa. Não, mas ela é a referência da mãe bendita. Amém? Ela é a referência da mulher pura. Ela é a referência da honra, da dignidade, né? Ela é a referência para uma mulher cuidar dos seus filhos e do seu marido. A Bíblia diz que a mulher casada cuida das coisas do mundo para agradar quem? Ao seu marido. Então, meus irmãos em Cristo, Maria ficou sob a sombra da restauração. Maria foi a restauração de Eva, que caiu lá no jardim. Eva deixou de ficar debaixo da sombra onipotente e foi ouvir discurso de Satanás. Conclusão: caiu, perdeu a graça naquele momento. Mas Maria
ficou debaixo da sombra do Altíssimo, simplesmente para o quê? Restaurar Eva. Agora, irmão, coisa interessante, Maria não precisou de nenhuma instrumentalidade do homem para que ela ficasse grávida. Não. Deus a colocou debaixo da sua sombra. Quão bom seria que Deus, nesta noite, nos colocasse debaixo da sua sombra. E eu creio que nós estamos, porque nós temos descansado nessa palavra, nós temos descansado na revelação do Senhor. Ele é o nosso grande sábio, Ele é o nosso pastor. Então, Maria, a sombra onipotente. Que coisa tremenda. Agora, o que pensar da religião uma hora dessa? Como a religião está longe dessa verdade. Como eles são enredados com os ardis de Satanás. Dormindo o sono da indolência. Vivendo a crueldade da religião. Criando abismo mais abismo. Prisões e mais prisões. Ora, nós somos livres em Cristo. Nós vivemos dogma de Santíssima Trindade. Não estamos aguardando domingo, nem festa nenhuma. Festas profanas, bem dizer. Não. Não rezamos esse tipo de catecismo. Nem temos catecismo. Não temos nenhum credo. Se há um credo, é o batismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se é que isso é credo. Eu não creio que seja. É o assento do Senhor. Mas se tem um, é esse. Porque ele diz, Pedro diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E o que é o dom do Espírito Santo? Ser chamado Filho de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Mas, amados, como a religião está longe dessas coisas? Como eles estão envolvidos, irmão, com a corrupção? Veja, Maria diz, ela própria diz, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Oh, como eu amo essa dimensão aqui. Cada vez que eu passo para essa escritura, fico meditando na grandiosidade dessas palavras, na ternura das palavras, no afeto, no carinho, no respeito, no temor ao Senhor. Oh, que nossas irmãs, irmãos, assim fossem. Eu não tenho nada, meus irmãos, sempre dizendo isso aqui, nada contra as pessoas, não, de forma alguma. Mas Deus tem me levantado com a voz para combater o sistema. A nossa luta é contra o sistema. Satanás é um ser religioso e político por excelência. Não é nenhum tolo, não, mais sábio que Daniel, diz o livro de Ezequiel. Não é nenhum tolo. Mas Deus tem nos guardado dos ardis de Satanás. Por quê? Nós descansamos na sombra dos santos profetas, na sombra da doutrina dos apóstolos. Aí é nosso descanso. Sim, porque eles nos legaram a lei da fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Aí está o nosso descanso. 2 Pedro fala nesse descanso, capítulo 3, versículo 2 de Pedro. Confiram aí, 3, 2 de Pedro. Está aqui. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. A lei, os profetas e os apóstolos. Ah, que maravilha! Que coisa extraordinária, meus irmãos. A imagem trouxe a lei e os profetas e produziu a sombra os apóstolos. Ó, nós somos sombra no começo da mensagem, não é assim? Eles são a imagem, nós somos a sombra. Então, qual é o grande mistério da mensagem? A sombra. Porque nem eles estão nos enxergando. Ora, quando Deus levantou os apóstolos, eles eram sombra. Também não viram os apóstolos. Cortaram a pessoa de João Batista, crucificaram Jesus Cristo, enfim, eles não podiam enxergar. Como você pode enxergar na sombra? Como você pode enxergar na escuridão?
Mas a Bíblia diz que Jesus veio para ser a nossa luz. Aleluia! Ele foi a nossa luz. Ele que abriu o nosso entendimento para nós compreendermos as sombras. Ora, vocês não conseguem enxergar a imagem que eram os profetas. Como eles iriam enxergar os apóstolos? Crucificam-o! Ele é falso, profeta. E Jesus foi para a cruz. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Vejam, amados irmãos. Agora, eu não posso separar a imagem da sombra. Você consegue fazer isso? Você sai ali, o sol fortíssimo. Como você vai separar a sombra da imagem? A sombra vai te acompanhando, onde for. A sombra vai representando tudo que a imagem tem. Mas era um mistério. Era um mistério. A nossa sombra é a imagem do nosso espírito. A sombra. Isso é muito profundo, muito interessante, muito glorioso. Vocês já notaram quando o espírito sai da pessoa? A sombra que acontece? Desaparece. Quando já perceberam isso? Alguém já olhou para um corpo morto? Não tem sombra. Quando já viram isso? Já viu? A irmã viu? É muito interessante isso aí. Pô, se o espírito está ali, como é que vai fazer sombra? Porque na carne habita o pecado. Mas, amados irmãos em Cristo, então não tem como eu separar a imagem da sombra. Não há como, né? É claro que nós não separamos, porque há revelação. A gente prega um evangelho segundo a revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como disse Paulo em Gálatas capítulo 1. Né? Que não aprendeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Agora, notem que Jesus, ó, veio na sombra do Onipotente. Presta bem atenção nisso. Mas então, ele era a imagem exata de Deus, ele era a plenitude da divindade, mas ele veio na sombra, meus irmãos. Então aqueles líderes religiosos naquela hora, aqueles pastores naquela hora, não poderiam enxergá-lo, não enxergaram e o crucificaram. Não creram, não entenderam nada. Mas tem um soldado que olhou e disse, verdadeiramente esse era filho de Deus. Ó, começou a enxergar. Por quê? Aí ele foi revelado. Ele chegou e perguntou, quem sou eu? Que dizem quem eu sou? Aí alguém disse, uns dizem que é Elias, um dos profetas. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ó, Pedro, tu revelou a carne e o sangue, mas Deus, aleluia. Pedro enxergou Jesus na sombra. E teve uma época muito importante que estava no mundo da transfiguração, e daqui a pouco as roupas de Jesus Cristo resplandeceram, e os apóstolos estavam ali. Pedro queria fazer 3 cabanas, uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. A sombra tem luz. Para a ciência pode ser alguma coisa complexa, né? Para nós, simplicidade de ações. Ontem, quando eu estava na casa daquela irmã, e a luz da vida sobre a cabeça dela, o anjo me disse um sonho que ela teve. Eu não tenho irmão, não é porque eu prego santidade, prego cura divina, que eu sou o curador. Não, quem cura é o Senhor. Não é porque eu me rendo a Deus que eu sei tudo, não. Ele que é o Todo-Poderoso. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Amém? Eu aqui não vou transformar ninguém, mas Deus nos transforma. Quantos creem nisso? Amém? Deus é que nos transforma. A religião quer transformar a pessoa, quer mudar a pessoa. Não, quem muda é o Senhor Deus. O Senhor Deus, sim, nos transforma. O Senhor Deus nos redime. O Senhor Deus peleja por nós. Mas notamos que Jesus veio na sombra, mas ele era a imagem exata de Deus. Está no livro de Colossenses. Ele era a plenitude da divindade. Ele fala uma palavra aqui em São João, capítulo 6, irmão, muito profundo, versículo 45. Os irmãos podem conferir aí suas Bíblias. Na verdade, 45. Está escrito nos profetas, e são todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai
e aprendeu, receberia Jesus. Ora, mas ele era o próprio Deus. Então eles estavam dizendo que houve uma era em que ocorreram reuniões, ocorreram conferências. O livro de Jó nos mostra as duas, e agora houve uma outra, terceira grande conferência. A gente viu a conferência dos filhos, agora ouvi a conferência dos filhos com os servos, que a gente sempre comentou aqui, e agora Deus nos mostrou, vai ser assunto nas nossas reuniões de igreja. Então perceba uma coisa, meus amados irmãos em Cristo. Colossenses 2,9 diz que, porque ele habita corporalmente, enfim, ele é a plenitude da divindade. Está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Ora, se ele é a plenitude da divindade, ele é o próprio Deus. Mas agora, meus irmãos, essa plenitude estava num tabernáculo carnal. E qual é o nome do tabernáculo? Jesus. Jesus é o nome daquela carne que abrigava o sangue de Deus. Isso é muito glorioso, santo. Agora, vejam bem, se a plenitude da divindade está dentro do corpo, qual a luz que tem dentro do corpo? Só tem sombra. Concordam? Então, se há uma imagem, há sombra. Se há sombra e imagem, há luz. E qual foi a dimensão que ele destaca aqui em Gênesis para nós? Gênesis capítulo 1, lá no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha que coisa, sem luz, está perdida, minha irmã, sem luz, estamos perdidos, irmãos. E o que é a luz? A dignidade da verdade. Ele é a luz que veio. Louvado seja o Senhor. Mas como eu estou batendo essa terra, ele simplesmente, o Senhor simplesmente vem na sombra e o crucificaram. Mas amados, o que diz Mateus capítulo 1, versículo 21? Prestem bem atenção nesse versículo, a profundidade desse versículo. 1, 21. Olha o que o anjo disse para Maria. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Os irmãos já pararam para meditar nisso? Dar à luz. A mulher tal vai dar à luz. Fulano e tal deu à luz. Ó, a Daniela acabou de dar à luz a uma criança. E o que Deus fala aqui? E dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus. Oh, que coisa profunda, meus irmãos. Como Deus tipifica que a mulher é como uma igreja. Como Deus tipifica a mulher como uma igreja. Como Deus tipifica a mulher como um santuário. Só dá luz, irmão, aquilo que tem santidade, glorificado seja Deus. Só tem luz quem está em santidade. Aleluia! E que gloriosa santidade é uma mulher dar luz. E como estão as mulheres hoje? Negando ter filhos. Não é? Praticando uma série de coisas que nem é bom a gente nem falar. A Bíblia diz que o justo não bendigará o pão e nem a sua descendência. A luz das mães honradas está se apagando. Mulheres honradas está em extinção, não é verdade? Moças de pudor, de vergonha, poucas. Rapazes, educados, respeitosos, difícil. Então, nós estamos perto da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Paulo diz, não se engane, que não será assim, sem que ele venha a apostasia. Mas a igreja deu à luz, e um filho veio. Paulo disse, eu sinto a dor do parto, por gerá-los em Cristo. Oh, nós temos que dar luz, meus irmãos, nós temos que ter luz. Houve um brasileiro, parece que era, eu não lembro se é José de Abreu, o nome dele, nascido no Paraná, se algum irmão lembra disso, fala. Dele que vem a palavra abreografia.
quando ele descobriu isso, a luz saiu do corpo e veio projetar naquela chapa. Aí veio o nome, Abrografia, porque o nome dele era Abreu, desse homem. Olha, a ciência provando que nós temos luz. Aleluia! Como essa luz tem sido deturpada por Satanás, como Satanás tem procurado de todas as maneiras denegrir a nossa imagem. Por que Satanás quer denegrir a nossa imagem? Aleluia! Porque o Satanás tem se assustado com a nossa sombra. Sabiam isso aí? O diabo tem se assustado com a nossa sombra. O diabo não tem entendido como nós estamos enxergando se isso é sombra. Mas nós temos uma luz. Nós temos uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma mensagem profética. Nós cremos no assento do Senhor. E nós temos rompido com o mundo e com o pecado. Meus irmãos em Cristo. Então, Jesus veio na sombra, porque ele era a imagem exata de Deus. E veja, e Maria deu a luz a quem? A luz da vida. Vai meditando essas coisas, vai vendo a importância dessas coisas, né? Veja a profundidade dessas dimensões. Pergunto, de onde Deus tirou Eva? Lá da sombra, de dentro de Adão. Amém, irmãos? A mulher tem que ser a sombra do marido. Por que ela tem que ser a sombra dele? Porque ele é o véu dela. Aleluia. Ele tem que cobrir os olhos dela. Os olhos dela tem que estar para o marido. E o marido velando por ela. Não é porque o marido é o cabeça que vai maltratá-la. Não. A mulher é tutora do homem. É verdade. Mas não para ser maltratada. Para ser amada. O homem tem que cuidar dela. O homem em relação à mulher, eles têm 3 dimensões. Ele tem que ser homem dela, esposo dela, marido dela. E ela apenas esposa e mulher dele. O que é o homem? A parte física, o contato sexual, o suor do seu rosto, o alimento, a casa para viver, enfim. Isso é coisa do homem. E ela, como mulher, vai cuidar das coisas do mundo para agradar o marido. Mas agora ele é o esposo dela. E quem é o esposo? O que senta, o que conversa, o que orienta, o que ensina, o que ama, o que ampara, o que carrega. E o marido? O que decide. Ela é a decisão. Casa que mulher quer decidir as coisas. Irmãos, a Bíblia diz que virou um transtorno. A mulher sabe, edifica a casa, a tola destrói. Oh, que quadro bonito! E ela dará à luz um filho chamado Jesus. Que coisa! Por isso que ele é a imagem de Deus, né? Meus amados irmãos em Cristo, uma coisa interessante, nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 26, versículo 57. Olha aqui, Mateus capítulo 26, 57. Diz assim o Senhor: e os que prenderam Jesus, o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Ora, Neemias, em certa oportunidade, disse, e o governador lhes disse, que não comesse as coisas sagradas, até que se aprestasse um sacerdote com urim e tumim. Agora comparem outra escritura. Aqui, Esdras 2:63. E o governador lhes disse que não comesse as coisas sagradas, até que houvesse um sacerdote com urim e tumim. Vamos para Neemias capítulo 27, 2. Números 27 e 21, perdão. Números 27 e 21. E se porá perante Eleazar o sacerdote, segundo o juízo de Urim, pelo Senhor, conforme ao seu dito, sairão, e conforme o seu dito entrarão. Ele, todos os filhos de Israel, e com ele, e toda a congregação. Com Deus levantou Josué,
levantou Josué, ele foi até o sacerdote, foi até onde estava o sacerdote com o Urim e Tumim, para as luzes da verdade aprovarem o sim de Josué. Mas quando Jesus entrou na casa de Caifás, ele estava sem as vestes sacerdotais, ele estava sem as luzes da verdade. Aleluia! A sombra foi muito maior ainda. Conclusão, nada viu e o entregou para os políticos, o crucificaram. Saul, né, buscou a Deus e o Urim e Tumim também não encontrou. Então eu creio que Caifás, mesmo que tivesse Urim e Tumim, não saberia nada certo do seu entendimento. Então notem que Urim e Tumim significa luz da revelação. E Jesus é Urim e Tumim, ele é as luzes da revelação. Urim, a imagem, Tumim, a sombra. Oh, meus irmãos, Saul, como diz, apostatando da fé, nem por Urim e Tumim, Deus a ele respondeu. Mas nesses últimos dias, o Senhor tem nos respondido através do Urim e Tumim. O Novo Testamento é Tumim, o Velho, Urim, luz da revelação. Quando essas luzes brilham, aleluia, os infernos perdem a força sobre nós. Não existe o inferno. O inferno está em 7 dimensões. Então vejam bem, não tem força sobre nós, graças a Deus. Então nós temos aqui Urim e Tumim. E o que ele fala em Efésios 2,14? Olha o que ele fala em Efésios 2,14, meus irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 14. Aqui, 2,14, Efésios. Porque ele é a nossa paz, o qual Deus dos povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Aqui com graça e amor temos Urim e Tumim. Assim sendo, Deus tem achado em graça em nós e nos conceder as luzes da revelação. Isso é felicidade para nós. Quando Sara estava ali, nas mãos daquele rei, o que o rei disse para Sara, em Gênesis 20,16? Olha o que o rei disse. Gênesis 20,16. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos, dos teus olhos, para com todos que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. Quão belo isso representa! Sim, porque temos tipificado a igreja do Senhor descansando à sombra onipotente, o esposo, o véu, cobrindo a noiva. Aleluia! Quantos véus estão rasgados por aí? Quantos véus que não têm sido sombra sobre a sua esposa, sobre os seus filhos? O que a galinha faz? Pega os pintainhos, coloca tudo debaixo da sombra. Nós, o exército, fizemos tantas caminhadas, tantas coisas. Como era saudável chegar embaixo da sombra de uma árvore e ali ficar. Chegava até a dormir alguns instantes ali. Sombra é refresco, sombra é refrescante, sombra é graça. Meus irmãos em Cristo, a igreja verdadeira tem que estar debaixo da sombra onipotente. Eva foi tirada do corpo de Adão. Ela veio da parte interna, como já citei essa noite aqui. Ora, ela veio da sombra. A verdadeira igreja vem da sombra. Tem muita igreja sendo imagem. Aleluia. Imagem da confusão religiosa, imagem da corrupção, imagem disso, daquilo, daquilo outro. Do comércio da fé. Essas são em trevas. Também se assombra da perdição. Onde a luz é a confusão. Deus tendo colocado na sombra da revelação. Então Eva estava descansando na sombra, né? Ela representa a noiva verdadeira, que Deus tirou da sombra, para permanecer como sombra. Não, mas ela quis ser a imagem. Ela quis discursar, ela quis pregar, ela quis inventar, ela quis fazer um altar. Conclusão, caiu. Mulher não tem que subir em altar nenhum. Não é uma função
não é o papel da mulher. Mas ela quis. E ela se deixou levar pelo arrazoamento. Caiu. Perdeu a graça de estar na sombra. Certa vez alguém falou assim: ô irmão, eu estou no fundo do poço. Aleluia! Fundo do poço tem água. Glorificado seja Deus. Tem água. Cava mais, irmão. Vai cavando, irmão. Vai cavando esse abismo. Vai encontrar tesouros e mais tesouros. Nós temos colocado obstáculo onde não existe. Que tal ficar na sombra de um grande abismo? Nós estamos num grande abismo, mas debaixo de uma sombra. Certa vez um homem encontrou comigo: você não sente calor não com essa camisa? Não, eu estou debaixo da sombra. Estou debaixo da nuvem. Nuvem, sim. Aí ele entendeu. Eu estava falando sobre os dias de Moisés. E hoje, nós estamos nos dias de Moisés. Rebeldia para cá, rebeldia para lá. Mas o Senhor ali, fiel na sua palavra. Ele não mudou, não mudará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então veja, meus irmãos, Deus tirou a igreja da sombra para permanecer como sombra. Porque a imagem de Deus é o Senhor Jesus Cristo. O que nós é igual a Deus? O nosso espírito. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele nos fez espiritualmente. O nosso espírito é igual ao Senhor. A nossa carne é igual à terra. Ora, tem terra de toda cor. E tem ser humano de toda cor. A gente, olha essas plantas aqui. É porque existem terras dessas cores. E assim é o ser humano. O corpo nosso veio do pó e volta para o pó. E o espírito volta para Deus, que o deu. O homem é a imagem. A mulher é a sombra. Ora, meus amados irmãos, nós não podemos isso separar, não é? De nenhuma forma. Nós não podemos, de uma forma carnal, evitar que a imagem produza a sombra. Não há como isso fazer. E a ciência tem procurado saber, descobrir o que é essa nossa sombra. Porque uma pessoa possede ali, a outra também possede. Qual a razão disso? Hein? Qual a razão? Não é assim? Já aconteceu com os irmãos? A irmã abre aquele bocão grande ali, a outra lá do lado. Sequencialmente. O que significa isso? Olha, a sombra. Jesus era a luz na sombra. Ele diz que quem veio de Deus, quem ouviu Deus e aprendeu de Deus, ia aceitá-lo. E todo aquele que examinasse Moisés, entender que Moisés falou sobre ele. Então a lei foi a imagem. E hoje nós fizemos a sombra. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos guarde, meus irmãos. Nós somos predestinados a servir a Deus desde a fundação do mundo. Depois o irmão medita bem, Gênesis capítulo 1, bem aqui, no versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Sem luz, nós não vemos a imagem, muito menos a sombra. Amém? Mas na sombra, nós podemos ver todas as coisas, porque Ele veio na sombra para dar um descanso para nós. Então, vamos descansar na sombra do Onipotente. E que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde no seu amor, e creio, nós estamos no caminho certo. Amém? Nós estamos no caminho certo. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. E nessa noite de ligação do pequeno Brian, tem graças a Deus por tudo isso. Porque hoje nós cumprimos o assino do Senhor. Hoje a Escritura foi exercida entre nós. E ela, que não podia dar à luz filhos, está aí com a criança. A primeira vez que ela veio do templo, a irmã Daniela, olhei para ela e disse: a senhora vai me dar um neto, não é? A senhora vai me dar um menino. Não, mas ela não pode dar à luz. O Senhor está dizendo que ela vai dar à luz um menino.
contrariou a ciência, contrariou as crenças, contrariou os dogmas, mas foi o quê? Assim diz o Senhor. Ela entrou aqui dentro e o Senhor a curou. E amém? E creia, irmãos, muitas pessoas irão entrar nesse tabernáculo e serão curadas pelo poder de Deus, pela santidade do próprio lugar. Porque certa vez um homem faleceu e jogaram o corpo dele na sepultura de Eliseu. Quando bateu nos ossos de Eliseu, o homem levantou. Por quê? Tocou em algo santo. E a Bíblia diz que o nosso corpo habita um pecado. É como a expressão da Débora, né? Aqui a sujeira é tão limpa. Eu achei graça aqui. Foi essa catação. A sujeira na casa do Senhor é limpa. Já viu sujeira limpa? Só ela para usar essa expressão, né? Mas caiu lá nos ossos de Eliseu. E aquele homem reviveu. E o que dizer do vale de ossos? Que Deus nos guarde. Amém? Fiquemos em pé, em nome de Jesus Cristo. E que Deus os leve em paz aos seus lares. Rogo a oração dos irmãos. Né? E amanhã à noite nós temos reunião de igreja lá na casa da irmã Miriam. Né? E que o Senhor nos abençoe. Amém? Então vamos em paz. Deus abençoe os irmãos.